Não veio, né? Não veio? Amém. Não veio não. Não estou enxergando aí. Não. Amém, queridos. Glória a Deus. O Bibi pode aí levar as crianças e você abra a sua Bíblia no Salmo de número 38. Salmo de número 38. Vai ter algumas pessoas também que vão se batizar, que são lá da Ponta Grossa. Vão estar também domingo conosco pela manhã. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 38. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se levam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem meus lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me hesitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e como mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalo o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos que sem causa me odeiam. Da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amado, quando a gente lê esse livro desses salmos aqui, é algo, não sei se vocês já leram, ficaram imaginando esse Davi. Imagina a situação de Davi, como ele se encontrava, como ele estava. Acho que tudo que os ossos dele, e juntas, e sei lá, medulas e tudo que poderia existir no ser humano doía e ele sofria. E de repente, queridos, você não está assim, com todos esses males. Mas de repente tem algumas coisas que a gente vai ver aqui que chegam até a gente. Ou nós estamos passando por algum mal.
Eu vejo mais aqui, queridos, esses males aqui na vida de Davi. Essa série de males que está acontecendo na vida de Davi aqui, amados. E até a própria opinião de Davi, ele está colocando, ele está dizendo que esses problemas, tudo que havia nele, que estava passando, queridos, estava relacionado a fatores emocionais e espirituais. A gente usa muito esse salmo para falar sobre doenças psicossomáticas. Então ele estava assim. E a gente vê aqui, então eu relacionei aqui em primeira mão, assim para a gente ver alguns dos sintomas que ele assinalou. Fique guarda no teu coração aí alguns sintomas aí, querido. Primeiro ele fala problemas de pele, no versículo 5. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. A segunda coisa que ele diz aqui, amados, é fraqueza. No versículo 6, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Em 13 ele tinha febre também. Ele diz, ardem meus lombos, no versículo 7. E em 5 também ele tinha taquicardia, porque ele diz no versículo 10, bate-me hesitado o coração. E em 6, ele tinha dores, muitas dores, porque no versículo 17 ele diz, a minha dor está sempre diante de mim. Algumas coisas que a gente relacionou, querido, a gente pegou aqui. E a gente fica vendo exatamente isso que Davi ele colocando. Então eu posso entender que a situação aqui de Davi era lamentável, queridos. Posso dizer que ele tinha um problema generalizado. Posso dizer também que o organismo dele, a vida dele estava em colapso. Porque ele disse que não havia parte sã na sua vida, no seu corpo. Não há parte sã na minha carne, diz ele. Não há saúde nos meus ossos. No versículo 3, disse ele. A gente olhando assim, dá a impressão que nenhuma parte do corpo de Davi havia sido poupada. E de repente, às vezes, a gente sente alguns males assim também. De repente, não é todos, mas alguns. Né? E ele se virava de um lado para o outro ali, queridos. De repente, em cima da cama, passando por todos esses males. E pelo que a gente entende, a gente vai lendo aqui, parece que a saúde dele, em vez de ele melhorar, estava se deteriorando cada vez mais. A gente olha assim, observa, lendo esse salmo, parece que ele só estava aguardando a morte chegar. Tão complicado que ele estava, tão ruim estava ali o seu estado. No versículo 10 até ele diz, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos está mesma já. Essa mesma já não está comigo. Misericórdia esse cara, né? Mas eu fico vendo assim, amados, que assim como aconteceu com Davi, em algumas ocasiões, né? Às vezes nós somos feridos pela vida, pelas circunstâncias. E não vou falar aqui que todo organismo, mas o nosso organismo, de uma forma ou de outra, nos acusa, vai acusando o golpe que a gente levou. E eu comigo, de vez em quando, eu não durmo. Mas não é insônia, sinto insônia, perdão. Mas é preocupações com algumas coisas. Ah, pastor, mas não pode ficar, o senhor sabe que a palavra diz que eu não posso ficar preocupado, que o Senhor, né, lance toda a vossa ansiedade, mas eu sou um ser humano. E assim como os irmãos se preocupam, eu também me preocupo. E às vezes me dói o corpo, eu sinto dores do corpo. Não é todo organismo, mas eu sinto dores. Na impressão, e às vezes outras dores vêm, outra vai atacando um pouco mais forte. De repente, essas preocupações nos envolvem de tal maneira que parece que vai implodir, vamos implodir.
Parece que tem uma bomba lá dentro da gente que a qualquer momento vai implodir. E de repente você está passando também por lutas, provações e adversidades, e guerras, e ataques, e que vem de todas as formas, de todos os lados, e de repente você está naquele estado: eu não aguento mais, eu vou implodir. Amados, isso faz parte muitas vezes do ser humano. Aqui ninguém é super crente. Se tiver alguém aqui, vem pôr a mão sobre a minha cabeça, que eu preciso de oração, de um super crente. E muitas vezes também, amados, o desânimo toma conta. Sem mais nem menos, chega o desânimo sobre as nossas vidas, ficamos desanimados. E o desânimo vai gerar tristeza. E eu me abato em tristeza, sem mais nem menos também. E aí então meus órgãos, meu corpo já começa a doer. Meu corpo vai sofrendo, ou meus órgãos, posso dizer, vai sofrendo alterações. E eles vão se multiplicando às vezes, amados. Sintomas vêm. Eu tenho que entender, sabe aquele painel que tem nos carros, irmãos que dirigem? Tem um pisca-alerta ali, quando tem um probleminha ali no mecânico, elétrico, qualquer coisa, ele aciona. E às vezes, amados, devemos ficar ligados também, entender. Se você está assim, querido, se encontra dessa forma, ou mais algumas que nós vamos falar aqui, então o pisca-alerta está ligado sobre a tua vida. Então as coisas não estão indo bem para você. Então você precisa parar um pouquinho, você precisa rever. Aí vem as doenças, queridos. E os irmãos sabem, os irmãos aqui, a maioria dos irmãos sabem, quase todos sabem, que a maioria das doenças, na verdade, são psicossomáticas. A gente sabe, a gente lê, quem estuda, quem vê livros e tal, sabe disso. Então quando começa o pisca-alerta aí numa parte do nosso corpo, amados, ele está denunciando alguma coisa, a existência. Cuidado, se nós não tratarmos, não cuidarmos, de repente fica de forma insustentável. Assim como Davi estava de uma forma insustentável. Que as enfermidades vêm vindo, uma vai trazendo outra, amados. E de repente, se nós não entendermos, não estarmos alerta, aí nós, amados, não podemos deixar o nosso coração chegar ao limite, né, doutora Vânia? Não podemos deixar. Nosso coração chegou ao limite. Quando ele chega ao limite, que a dor está se tornando insustentável, ou insuportável, ou insuperável, está pronto de tudo desmoronar. Então devemos ter cuidado, queridos. E a gente tem que entender, queridos, que temos que compreender. Nós podemos entrar lendo aqui o livro de Salmos. E às vezes muito daquilo que está se manifestando na nossa vida tem razão. Tem uma razão. Seja psicológica, ou seja aí emocional, espiritual, não importa, queridos. Eu creio que o nosso corpo, ela espelha a nossa alma. A Bíblia diz, né, que coração, né? Nós estamos cheios de Deus, da palavra, nós vamos falar da palavra. Coração alegre, formoseia o rosto. Mas então mais algumas coisas aqui, amados: alergias, tumores, síndromes, alguns ataques de algumas coisas, amados, pode estar relacionado a
conflitos emocionais. A gente fala muito isso em cura interior, a gente fala bastante sobre isso, a gente entende isso. Mas só que é uma coisa muito séria, queridos. É algo muito sério. Isso demonstra para mim que muitas vezes estamos sofrendo doenças que nós mesmos causamos. Eu estou sofrendo uma doença que eu mesmo causei. Eu tenho então, amados, que começar a mudar os meus pensamentos e ver algumas coisas. Eu tenho que evitar algumas coisas na minha vida, queridos. E algumas enfermidades, ou posso dizer a maioria das enfermidades, ela tem raízes emocionais. Então por isso que eu tenho que ver como eu estou, como é que está a minha volta, o que eu estou passando. Que ela vem e afeta o nosso físico, queridos. E a maioria delas por estados psicológicos. Isso é cientificamente comprovado. Uma pessoa tem câncer e ela não sabe. Quando ela descobre que tem câncer, ela já entra, ela morre não do câncer, ela morre porque ela forma psicológica. E aí vai. Uma pessoa, enquanto tem uma doença, ela não sabe. Quando ela sabe que tem aquela doença, ela passa então a sofrer emocionalmente. Ela antecipa a morte dela. Mas uma coisa aqui, amados. Quais eram as causas da enfermidade de Davi? A gente vê que Davi era um homem sensível, muito sensível. Apesar dos erros e pecados que ele cometeu, ele era um homem sensível. E ele, como homem sensível e temente também a Deus, ele começou então aqui a relacionar certos fatores psicológicos, amados, com a sua enfermidade. Em primeiro lugar, ele diz assim, no versículo 3, ele tinha um sentimento de culpa, porque ele diz: não há parte sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Uma das coisas que podemos ver, a primeira coisa que vemos aqui é a culpa. Ele sentia culpa, ele entendia muito bem. Não vamos discorrer sobre isso ainda. Mas eu vejo que Davi, ele reconhecia aqui, amados, que a parte do sofrimento que ele estava passando era causada pelo pecado. E pelo sentimento de culpa que vinha, que atormentava ele. Né? Então a sua consciência, a consciência de Davi, incomodava ele. E eu creio que todos nós somos assim, querido. Aquele que verdadeiramente tem o Espírito de Deus, que é um cristão ou cristã que vive em Deus, ele sabe quando peca, queridos. Ele não consegue ficar acomodado ou quieto. Porque o próprio Espírito, ele nos constrange, ele nos, vamos usar a expressão, ele nos cutuca. E a nossa consciência muitas vezes nos acusa. Ela vem assim, estava Davi também, queridos. E ele então via a mão do Senhor pesar sobre ele, sobre a sua culpa, sobre o seu pecado. Não quero aqui trazer um Deus justiceiro, queridos, que a gente sabe o amor de Deus, mas Deus é um Deus de justiça. E amanhã ou depois, amados, se nós não confessar os nossos pecados, a mão de Deus vem sobre nós. E ele estava vendo a mão de Deus vindo sobre ele, no estado deplorável que ele estava. A primeira coisa que ele viu, então: eu tenho culpa. A segunda coisa que nós vemos aqui, amados, se encontra no versículo 11: os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha praga, e os meus parentes ficam longe de mim, ou ficam de longe. Abandono, sentimento de culpa, sentimento de abandono, de estar só. É uma das coisas, não sei, mas eu estava vendo há pouco tempo atrás, há um tempo atrás, que os médicos, eles permitem o horário de visita nos hospitais
Porque a pessoa que está enferma, ela está ali baixada no hospital, ela se sente muitas vezes abandonada e só. Então eles creem que eles liberando visita de parentes e amigos, então vai trazer um certo conforto para essa pessoa. Então por isso que eles liberam a visita de amigos e de familiares. E cientificamente comprovado que essas pessoas, não vamos generalizar, algumas, boa parte delas, a recuperação delas são mais rápidas, com visitas de pessoas, amigos e parentes. Mas eu fico vendo aqui, queridos, que Davi está dizendo que ele não recebia visita de ninguém. Ele não tinha visita, não tinha conforto de ninguém. Ele se sentia literalmente abandonado. Ele estava literalmente só. E eu creio então, amados, que essa sensação de abandono, de solidão, agravava mais ainda da enfermidade dele. Quantas vezes você se sentiu só? E você pode estar dentro da tua casa com um monte de gente. Você pode estar no teu emprego, pode estar aqui na igreja se sentindo só. Pode estar numa rua, num shopping cheio de pessoas, você está se sentindo só. Mas aqui Davi estava dizendo, ó, literalmente, nem amigos, nem ninguém, e parentes, todos eles me abandonaram. Então, o sentimento de solidão dele, a sensação de solidão, estava agravando cada vez mais ali o estado de saúde dele. E quando uma pessoa chega a esse ponto assim, queridos, ela não tem forças para reagir. Não tem mesmo. Se você já falou, conversou com alguém desse estado, você sabe que não tem força para reagir. Em terceira ponto, nós vemos aqui também, amados, o medo. No versos 12 ele diz, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Então podemos ver que Davi ele se sentia aqui perseguido e também inseguro. A insegurança, a gente vem falando de quando em quando sobre insegurança, querido. Cuidado com a insegurança. E ele se sentia inseguro. E uma pessoa insegura, amados, uma pessoa que está sempre apreensiva, estado de apreensão, na verdade, pode alterar, amados. Aqui, estudei sobre isso, as taxas hormoniais comprometendo, amados, um longo prazo, dá um comprometimento na pessoa a longo prazo. Aos órgãos vitais e também a circulação sanguínea. A gente sabe disso. Quando altera a pressão, né? Teve algum problema emocional, se incomodou com alguém, geralmente a pressão sobe ou desce, sei lá como funciona aí, queridos. O medo, ele provoca o aumento da produção de adrenalina também e altera o metabolismo dos ácidos gordurosos da pessoa. Isso pode acarretar em alguns cânceres, tipos de câncer, acidentes vasculares cerebrais e também ataques cardíacos. Não estou falando nada que a medicina é constante, diariamente está pessoas morrendo e causando transtorno aí algumas pessoas em relação a esse sentido, amados. O medo. Mas não é somente isso, amados, que pode gerar algum problema também. Não somente o abandono, não somente o medo, que pode gerar doenças. E os irmãos sabem que têm estudado, têm lido, que a lista é muito comprida, é muito grande. Eu poderia citar aí, amado, outros fatores, tais como a mágoa. Em seguida a gente tem falando sobre mágoa. É porque ela é terrível mesmo, queridos. Então, a mágoa, ela
ela vai crescendo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas então já de antemão digo para você, não tenha mágoa de ninguém, querido. Eu sempre digo, eu não tenho o privilégio de ter mágoa de ninguém. Eu não tenho esse privilégio. Eu não posso ter o privilégio de magoar. Outro fator, amados, que pode nos levar também à doença é o estresse. Ele também nos leva. Pessoa estressada que vai. A ansiedade. Pessoas ansiosas. Estou preparando uma palavra sobre isso, sobre ansiedade e preocupação. Pessoas ansiosas, amados, que não param para esperar em Deus. A Bíblia é bem clara, eu não quero falar muito sobre isso, que depois eu vou falar mais detalhe, vou esmiuçar mais essa palavra, ansiedade e preocupação. E eu creio que é um dos mal da igreja hoje, né? A ansiedade e a preocupação. Mas tem também a raiva. Às vezes eu falo, aprendi isso, às vezes não é invenção minha, eu aprendi. Que tem pessoas que nasceram chupando limão, né? Que a gente nunca sabe quando estão bem ou quando não estão. A gente usa um pouquinho como bipolar, né? Pessoas bipolar. Não tem uma personalidade definida. Hora está bem, hora está mal, né? Mas o pior de tudo isso, amados, é a raiva, a ira. Então temos que cuidar também com relação a isso. A ira também, então, amados. A raiva. E também a tristeza, que nós já falamos, também a tristeza. Ela faz parte, ela está nesse conjunto todo aí, queridos. E também carência. E parece uma palavrinha assim bem simples assim, né? Uma palavra tão corriqueira no nosso meio evangélico assim, né? Na nossa linguagem evangélica. Mas, meu querido, essa palavra está trazendo transtorno na vida de pessoas terríveis, a carência. A carência, amados. Então há uma quantidade muito grande de pessoas carentes. E eu vou até dizer aqui para você, filhos carentes. E pais carentes também. E irmãos carentes também. Amados, você não imagina o quanto temos dentro da igreja. Mas temos que ter cuidado, precisamos curar. E a outra também, amados, que estão fazendo pessoas, infelizmente, apostatar sua fé. É a desilusão. Pessoas desiludidas, queridos. Não entenderam muito bem ainda o plano e o projeto e o destino de Deus. Ouviram vozes, mas não ouviram a voz de Deus. Ouviram direção, mas não direção de Deus. Entraram em caminhos, mas não no caminho do Senhor. Pessoas desiludidas. E apostar, primeiro passo, um dos passos, apostatar sua fé. Além da enfermidade, apostatar sua fé. Amados, aí vai por diante, eu não quero me ater aqui em muitos desses sintomas aí. Mas é por aí. Mas esses sintomas, na verdade, queridos, fazem parte da vida. Se você disser que não está relacionado dentro de algum desses sintomas aqui, eu tenho sintomas aqui dentro aqui. Porque faz parte da vida, queridos. Mas o perigo é quando ele se torna intenso dentro de mim. Ou quando eles se tornam muito longos, muito prolongados. Então ele vai fazer adoecer, vai enfermar. Então esse é o problema. E eu tenho então que entender isso, queridos. Eu tenho que compreender. Faz parte da minha vida, amados. Mas quando ele se torna intenso, a luz está acendendo. Ou já acendeu, tenho que cuidar.
E quando vem isso por longo tempo, então, queridos, então eu preciso urgentemente escrever um salmo. Ou correr para um líder, para um pastor, para alguém, eu preciso. Então, dentro desse princípio, amados, eu creio que é momento de nós pararmos um pouquinho e deixa eu dar uma expressão assim, investigar a minha alma. Me investigar, não ouvir como uma palavra, simplesmente de um culto de domingo à noite. E às vezes o nosso orgulho, a nossa soberba diz que isso aí não faz parte de mim. Eu não tenho nada disso. Mas já está sofrendo por longo tempo. Então eu preciso fazer uma reflexão, queridos. Eu preciso fazer uma investigação na minha alma. E buscar em Deus. Como está a minha alma, como está meu sentimento, como estão minhas emoções. Como estão os fatores emocionais da minha vida? Será que eu estou administrando bem? Será que a minha vida espiritual, ela não está conspirando contra a minha alma também? Que conspira, às vezes vem, amados. Será que a minha vida espiritual não está, na verdade, trazendo aí enfermidade para mim, para o meu corpo, para a minha alma? Então eu preciso de cura. Eu preciso de Deus. Aí nós examinamos o Salmo de número 38, encontramos aqui uma lista de medidas aqui que podem concorrer, amados, para a cura das doenças da nossa alma. E eu posso ver aqui, lendo o livro de Salmos, então 38, que Davi, ele adotou aqui medidas. E ao fazer isso, queridos, ele não apenas superou ali as enfermidades, o estado de que ele estava emocional e espiritual, mas também ele nos ensina princípios valiosos e majestosos aqui, amados. Princípios espirituais para a nossa vida, que é muito valioso. E se nós entendermos e colocarmos isso em prática na nossa vida, nós vamos ser curados mesmo, amados. Uma das coisas, a primeira coisa que ele fala aqui, que o salmista ele reconheceu, que a boa parte das coisas que acontecia no seu organismo, na sua vida, estava espelhando a situação da sua alma. Às vezes temos doenças, temos muitas enfermidades, volto a frisar de novo, é porque a nossa alma está enferma. Às vezes não me firmo aí na igreja, coisa parecida no Senhor Jesus, faço voto, projeto e tal, mas não me firmo. Por quê, querido? É a alma. A alma precisa voltar ao Senhor. Nós vamos ver aqui, amados. Então Davi ele se deu conta aqui de que algumas mudanças deveriam ser necessárias. E ele sabia que o Senhor precisaria estar junto com ele, ao seu lado, ajudando ele a compreender e a vencer essas lutas. De antemão quero dizer para você, se eu não compreender, não entender, querido, que o Senhor está comigo. Às vezes eu fico ouvindo alguns irmãos, algumas pessoas assim dizer: eu vou fazer tal aquilo depois que eu mudar, depois que eu fizer isso e aquilo. E os anos vão passando, os dias vão passando e nunca mudam. Por quê, queridos? Porque nós nos achamos autossuficientes, achamos que podemos mudar. E só quem pode nos mudar é Ele, é Deus. Eu hoje sou outra pessoa porque eu confiei nele. Eu entendi que somente Ele tinha esse poder. Eu sozinho não conseguiria. Se você tem algum vício, alguma coisa, querido, você sozinho você não vai conseguir. Somente com Deus. Se você entender e chamar Deus e compreender que Ele vai estar com você, então você vai conseguir. Se você tem hábitos pecaminosos que você não está conseguindo, queridos, você precisa chamar o Senhor. Foi exatamente isso que Davi, ele compreendeu, ele entendeu. Olha, eu tenho que mudar.
Tem que haver mudanças na minha vida. Há necessidade de mudanças na minha vida. Mas ele crê então, amados. Se você crê, se há necessidade de alguma mudança na tua vida, é Ele. Você tem que crer de todo o teu coração que o Senhor, Ele está com você. Nesse período de mudança, você tem que crer de todo o teu coração que Ele vai estar ao teu lado. Aleluia. Ah, pastor, não consigo deixar de fumar. Mas chama Jesus. Às vezes pode acontecer, não vou aqui querer regular aqui o poder e a majestade de Deus. De repente Deus toca numa pessoa, ela para instantaneamente. Comigo não aconteceu isso. Eu parei, eu soltei o cigarro, nunca mais botei na minha boca. Mas eu sofri, queridos. Como usa uma expressão lá em Carazinho, lá na terra da Jaque, estava que nem uma galinha tonta. Fiquei uns 15 dias mais ou menos. Mas Deus, Tu está comigo. Não sou eu, é Tu, Senhor. Tu podes, não sou eu. E foi, queridos, e foi indo. Então nada há de impossível para o Senhor. Mas eu preciso entender, compreender aqui como Davi. Davi sabia que Deus estaria ao seu lado. Que Deus ia ajudar ele. Deus nos ajuda, querido. Aleluia. Eu estava orando esses dias, essa semana, e Deus falou comigo. Eu quero te mostrar uma palavra. E quero que tu pregue na igreja. Porque tem alguns filhos e filhas minhas que estão com ressentimento de mim. O Senhor me falou. E eu vou pregar. Daqui uns dias eu vou pregar, estou esperando. É que vem, daí vem. Quando Ele fala, vem, vou pregar. Irmãos e irmãos aqui na Igreja Batista Ebenezer, aqui, Estado de Campo Novo 499. Se está aqui, não sei, mas é daqui. Se está hoje, não sei. Que está com ressentimento de Deus. Mas, queridos, a gente tem que entender então aqui, Deus, é que saber que Deus, Ele vai estar com a gente. Então eu preciso, querido, assumir uma postura na minha vida dessa forma. E no momento que eu assumo uma postura e creio que Deus está ao meu lado, e tomar uma direção, eu vou receber a restauração na minha vida. A restauração, ela só vai ser aqui exercida na minha vida, só vai acontecer quando eu crer, amados, que Deus está ao meu lado e que é Ele que me ajuda. Somente Ele, amados. Então vem a restauração, vem a vitória. Eu vou chegar à vitória porque eu sei, eu creio em Deus. Então eu preciso fazer essas coisas, querido. Eu tenho que ter essa postura na minha vida. Reconhecer. Podemos ver aqui, amados, uma das primeiras coisas, a primeira coisa aqui que Davi, ele reconheceu. Ele reconheceu o pecado. E recebeu o perdão. No versículo 18 ele diz assim: confessa a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do quê? Do meu pecado. Às vezes, queridos, há tantos santos e santas no meio da igreja, amados, que vivem em pecado e acham que não. Aí é claro, queridos, está enfermo. Mas o estado aqui deplorável de Davi, ele reconheceu: olha, eu estou em pecado, eu sou um pecador. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza. Por quê, querido? Por causa do meu pecado. E não fica apontando o pecado de ninguém, de Maria, de João, sei lá, nada de ninguém. Por causa do meu pecado. Aí eu peco por causa disso, daquilo, tal, por essa, por aquela pessoa. Não, querido.
Ele foi bem claro, ele disse, ó, Davi entendeu que ele precisava acertar a vida com Deus. Enquanto você não confessar, não reconhecer teu pecado, você está fora, amados. Você está fora da vida de Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então precisamos de arrependimento. Já falei poucos dias sobre isso. Então eu preciso de arrependimento. Davi, ele se arrependeu, ele confessou. Quem deseja mudança, quem deseja transformação, amado, a única alternativa é reconhecer e confessar. Até essas enfermidades vão embora. Porque o pecado e a iniquidade de Davi trouxe enfermidade para ele. Então por isso que a gente usa muito esse texto aqui de 38, Salmo 38, como doenças psicossomáticas. E eu creio, amado, de todo o meu coração, já ouvi várias vezes que quando pessoas confessam seus pecados, reconhecem e confessam seus pecados, elas são curadas. Elas são literalmente curadas, amados. Olha o que diz Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E não estamos falando aqui prosperidade financeira, está falando prosperidade em todos os aspectos, físico, espiritual, material. Pessoas que não crescem espiritualmente, queridos, sempre patinando. É como Sansão, desobedeceu, pecou, amados, ficou ali, trocou o lugar dele por um burro, por uma mula, porque era a mula que moía, rodava o moinho. Ele tomou o lugar da mula, queridos. E tem pessoas assim, queridos, que ficam rodeando o tempo todo. Ah, não preciso me arrepender, não preciso pedir pecado, eu sou santo, eu sou santa, não preciso. Tu que é, pastor que é. Aí eu não mudo nunca mesmo, amados, nunca vão mudar. Eu creio que maior que sejam os nossos erros, por maior que seja o nosso pecado, uma coisa eu entendo muito bem, que Deus está sempre disposto a nos perdoar. Deus está sempre disposto a pagar as nossas transgressões, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Confessar, queridos, reconhecer e confessar. Segunda coisa que eu vejo aqui de Davi, amados, muito interessante também, há poucos dias eu já falei, mas eu quero falar de novo. A gente tem que entender isso muito bem. Nós precisamos, amados, liberar perdão. Porque quando nós liberamos perdão, queridos, nós somos libertos da mágoa, do ressentimento. Da mesma forma que nós precisamos alcançar o perdão para nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões, nós também devemos perdoar as pessoas que falharam conosco. Eu tenho que liberar perdão, eu não posso guardar mágoa no meu coração, querido. Jesus até falou, se vocês perdoarem, vocês vão ser perdoados. Se nós realmente somos cristãos, queridos, professamos, oramos e queremos e buscamos Deus, nós somos perdoados. Se eu fui perdoado, como eu não vou perdoar? Isso é Deus, é Ele que nos traz, amados, essas verdades. E a gente sabe, todos nós aqui, o maioria de nós sabemos aqui que o ressentimento, ele é capaz de trazer doenças. Olha só, doenças digestivas. Já me ministrei com pessoas que tinham problemas. A Ruth, uma vez que liberou também, ali a menina, até uma sobrinha minha, tinha problemas digestivos aqui, amados. Foi médico, nunca encontrava, nunca achava nada. Perdoa. Aí descobriu que tinha mágoa de alguém,
liberou perdão, resolveu o problema. A enfermidade foi embora. E a gente faz isso constantemente, queridos. E também, amados, a mágoa, ela dá problemas cardíacos também. Parece que não, mas mas está tudo relacionado. Está tudo interligado. Dá problemas circulatórios também. E outras várias enfermidades. E às vezes nós, por isso que eu falei antes, nós que atraímos enfermidade para nós. Nós temos culpa das enfermidades que temos, principalmente na falta de perdão. Sabemos, o autor de Hebreus no capítulo 12, versos 15, ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A mágoa contamina, queridos. O rancor contamina. Às vezes a gente não sabe porque a nossa casa, a nossa família não está indo bem. Veja se você não tem mágoa de ninguém. Às vezes as coisas não estão prosperando na nossa vida. Olha para dentro da sua vida. E querendo ou não, se a Bíblia está dizendo que contamina, amados, contamina muitas vezes nosso cônjuge. Contamina muitas vezes nossos filhos. E as pessoas que mais próximas de nós. Por causa da mágoa. Então eu preciso me libertar disso, queridos. O perdão, ele traz cura tanto para a alma como para o corpo. Tanto emocional como espiritual também vem a cura. Então por isso nós devemos perdoar. Amém, querido? Diga para o teu irmão que está ao teu lado, não que ele esteja, mas perdoe. Perdoe para ser curado. Terceiro passo que eu vejo aqui, queridos, em Davi, na história de Davi. Novamente é confiar no cuidado e na restauração de Deus. No versos 15, como eu falei antes, ele diz assim: olha, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Aleluia! Certeza, convicção de Davi. Em ti, Senhor, eu confio. Em ti eu espero. Esse é o problema da ansiedade. A ansiedade, amados, tem feito as pessoas extrapolarem, correrem. Pessoas que não sabem mais esperar em Deus. E eu estou falando de um modo geral, em todos os sentidos. Davi tinha certeza aqui, amados. Tinha certeza que Deus ia ajudar ele nas suas lutas. Sabia, Deus, tu vai me ajudar. No meu desânimo, na minha ansiedade, tu estás comigo, Senhor. Você está ansioso, você está ansiosa. Descanse do Senhor. Ah, pastor, o senhor fala para descansar do Senhor, porque o senhor não está passando pelo que eu passei. Amém. E nem quero passar pelo que você está passando. Mas uma coisa eu sei: eu conheço meu Deus. Eu conheço Ele. Eu conheço muito bem Ele, queridos. Ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Salmo 46:10. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão, não se cansarão. Aleluia! Precisamos aprender a confiar em Deus, queridos. A esperar nele. Então a cura, a restauração vem. As promessas vêm quando nós esperamos nele. Mas tem pessoas, queridos, aí, usar uma expressão até forte, dominados ou possuídos pelo desespero, pela ansiedade. E se Ele está conosco, pode vir a adversidade que vir. Então eu creio do Senhor. Então eu preciso exercitar a minha fé. Porque quando eu creio e espero no Senhor, exercito a minha fé, aí sim, amados, os milagres e as maravilhas vão acontecer.
Então devo entender dessa forma, eu entendo dessa forma. Então eu posso ver aqui que Deus está nos revelando um segredo tremendo aqui através de Davi, amado. Ele está dizendo aqui que nós aprendemos que existem enfermidades que vai trazer inquietações no nosso coração. Aí ele está dizendo, você quer vencer tudo isso? Diga para o teu irmão, uma revelação, não é? Confie em Deus. Aleluia. Confie em Deus. Confie em Deus. Aguarde o auxílio de Deus. Confie, aguarde o auxílio de Deus, queridos. Era essa ali o antídoto de Davi, era exatamente esse, a confiança de Deus. E depois ele fala no Salmo 46, 10, como eu falei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, diga para o teu irmão, aquietai e saibai que o Senhor é Deus. Nesse mundo, amados, nesse mundo cada vez mais agitado, e parece a gente não se agitar, parece uma tarefa difícil. Nesse mundo agitado, eu não me agitar, parece uma tarefa muito difícil. Mas eu confio no Senhor. Tira a quietação da minha alma, Senhor. Tira a quietação do meu espírito, Senhor. Ore agora um pouquinho nesse sentido. Não terminei ainda, mas estou quase terminando. Ore nesse sentido agora. Vai colocando. Eu sei que tem pessoas inquietas em nosso meio, que precisa confiar no Senhor. Aleluia. Coloque isso diante dele. No mundo tão agitado, ficar quieto diante dele parece uma tarefa impossível, difícil. É por isso que muitas vezes nós sofremos, querido. Aleluia, Senhor, aleluia. O mesmo sentimento que há em ti manifesta em mim, manifesta em nós. Gente que lê e estuda e assim, algumas coisas assim, eu sou muito curioso e fico lendo. Eu fico entendendo assim que o estilo de vida hoje para o ser humano é desumano. Já pensou sobre isso? Que o estilo de vida hoje do ser humano é desumano. Você se aquietar, sossegar e aí afora, querido, é bem complicado. Mas uma das coisas que eu entendo é que Deus não me chamou para viver conforme o mundo. Então, se eu entender que eu não fui chamado para viver conforme o mundo, então eu não me adequo às coisas do mundo. Aleluia. E eu procuro então em Deus renovar a minha mente constante, diariamente, à luz da sua palavra. Por isso que ali, eu creio que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12, que tinha que renovar sua mente, para compreender qual seria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos renovar a nossa mente constantemente através da palavra do Senhor, amados. Que eu tenho certeza absoluta que a palavra do Senhor, ela é poderosa para nos conduzir aos caminhos certos. Ela vai nos levar à cura, à libertação, à restauração, à renovação. E eu posso dizer para você, integral, não pela metade. Mas eu preciso colocar minha fé em prática. Então eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor constantemente. Deus, eu não posso me mover sem Ti. Eu já preguei um dia, dá vontade de pregar de novo, porque vem tantas coisas que a gente prega, né, pastor? A gente prega uma palavra, né, pastor Gilmar? Prega, né, Manel? A gente prega, aí depois a gente vai ruminando aquilo, né? E há tempo atrás eu preguei sobre nele, Paulo diz que nele nós, se não me engano, é
É Atos 10, 17, ou 17, 10, uma coisa assim, é por aí. Que nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Se eu entender esse princípio de Deus, que eu preciso viver nele, me mover nele e existir, a minha existência que eu tenho nele, tudo é nele. Então eu preciso confiar nele constantemente, queridos. Ele é meu auxílio. É Ele que vem me trazer a cura, a restauração. Eu creio que essa noite, amados, essa palavra veio para o Senhor Jesus te levantar da cama. Pastor, eu estou sentado aqui. Você entendeu? Você está enfermo. Você está acamado. E Jesus quer te levantar da cama. Fique em pé, querido. Fique em pé, mas você está na cama.